Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão de obra e fé. A salvação, ela é somente por fé? Claro que não. A salvação, ela é somente por obra? Claro que não. Então a gente vamos entrar nesse assunto, nesse tema, porque a maioria das pessoas, né, elas são enganadas pelas seitas calvinistas, né? A salvação somente por fé. Então, a seita calvinista, ela fala que a salvação é somente por fé. Então, eles usam o texto de Paulo, onde Paulo fala que a salvação, a justificação é somente por fé, não compreendendo ele, que o apóstolo Paulo, ele fala também das obras, tá certo? Então vamos acompanhar aqui. Então o apóstolo Paulo, ele não está contradizendo, né, o nosso irmão Tiago, certo? O apóstolo Paulo, ele fala também sobre as obras. Então vamos acompanhar aqui esse texto aqui e compreenda aqui. É um texto muito importante que você conheça o verdadeiro evangelho. Vamos lá, olha só aqui, ó. Meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ok? Então a Bíblia está dizendo aqui, que proveito tem se alguém disser que tem fé, mas só que não tem obra? Que proveito tem? Né? Então, irmãos, você veja aqui, né? Você veja aqui, né? Meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Claro que não vai salvar, porque é uma fé sem obra, né? Nós temos as obras de Deus, deixada por Deus para nós praticarmos, né? Principalmente a obra de ajudar, né, aos necessitados. Mas ninguém será salvo somente se fizer caridade. Claro que não vai ser salvo pelas suas próprias boas obras, tá? Para vocês entenderem. Então vamos aqui continuar. Olha só. Olha, se um irmão ou uma irmã, né, estiver carente, né, estiver carente de roupa, necessitado de alimento, né, cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito, né, disso? Então aqui, irmão, está dando um exemplo, né, dessas pessoas que diz que tem fé, mas não ajuda o necessitado, né? Não dá de comer ao necessitado. Então essa pessoa não tem fé, a fé dela é morta, a fé dela é uma fé morta, porque não tem obra, né? Então se aguentar necessitado, um irmão em Cristo Jesus está necessitado, então nós temos que fazer a obra, né? Que é o segundo mandamento, né? Ajudar, amar, ajudar o próximo, né? No alimento, seja no vestir de roupa, ok? Vamos continuar o texto aqui, ó. O versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obra por si só, né, está morta. Então, olha aqui, amados irmãos, né? Que incrível o verdadeiro evangelho, Se a fé não tiver obra, é uma fé morta. Então, não existe essa coisa de dizer que é somente salvo por fé, somente por fé ser salvo. Não existe, tá? Vamos continuar o texto bíblico aqui.
Então, alguns dos professores da teologia, né? Professores da teologia, esses professores aí, que diz, não, é que no original, tá? Que no original, porque não existe, né, a Bíblia original. Já para vocês entenderem o quanto eles querem enganar vocês, né? Vocês. Então eles têm uma mania, surtileza de dizer, leia no original, leia no original. É que no original diz assim, mas não existe o original. Até os próprios judeus reconhecem que não existe o original, né? Eu estou falando do verdadeiro judeus que acredita em Jesus, ok? Bom, para começar, a Bíblia, ou a Torá original, foi botado dentro da arca e Deus mandou Josué escrever uma cópia. Então, Josué, ele escreveu uma cópia daquele a Torá, a Bíblia de Moisés. Josué escreveu a cópia, ok? Então a Bíblia, a Torá, o Velho Testamento original, está dentro da arca e a arca sumiu. Então não acredite nesses professorizinhos e nesses falsos judeus. É que no original, nós temos o original. Não acredito, ok? O que existe são cópia, ok? Vamos continuar o texto bíblico aqui. Então esses professores gostam de enganar vocês, enganar. É que no original, leia no original. Só que eles estão mentindo para você, porque não existe o original, ok? Então pegue a visão. Vamos lá. Então aqui diz, né? Deixa eu ver aqui, o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obra, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé, mostra a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei, né, a minha fé. Então, a fé verdadeira, ela tem que ter obra. A fé e obra, as duas andam juntas e nunca se separam, ok? Então não existe fé sozinha, não existe fé sozinha. A fé sempre tem que ser acompanhada com obra. Então a nossa salvação é por fé e obra, certo? A salvação vem primeiramente por fé. Como é que a pessoa quer ser salvo se ela não crê em Deus, não, não quer obedecer aos mandamentos, às leis do Senhor? Então essa pessoa não tem fé nenhuma, certo? Não tem fé nenhuma, né? Então vamos lá, continuar o texto aqui, ó, né? Aí vem aqui, crês tu que Deus é um, só fazer bem, né? Só fazer bem até os demônios crê, né? Até os demônios crê e temem, né? E temem. Vamos entrar nessa parte aqui. Aqui está falando sobre questão de crer, né? Você tem fé que Deus existe. Você crê, fé, você crê que Deus existe. Até os demônios crê. Até os demônios crê que Deus existe, ok? Então não é somente ter fé. Não é somente ter fé. A fé tem que ter a prova. E a prova é as obras que você pratica, né, de obedecer os mandamentos do Senhor. Aí vamos lá continuar aqui o texto. Vamos continuar o texto aqui. Olha só, meus irmãos, né? O versículo 20, né? Quer, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Então Deus está dizendo para esses homens insensatos, né? Exatamente, esses homens insensatos, que diz que é somente por fé, é, diz que é somente por fé. Esses são insensatos. Então a fé sem as obras, ela é inoperante, não tem proveito nenhum, tá bom?
Vamos lá continuar o texto aqui. O versículo 21, né? Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Veja bem, não foi por obra que nosso pai Abraão foi justificado. Vai prestando atenção para você compreender, tá certo? Então, amado irmão, através desse texto aqui, não foi por obra que Abraão foi justificado. A pessoa vai dizer, olha, tá vendo aí? Tá vendo aí? Que não é por obra, que, cococó, calma. Calma, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Vamos ler todo o contexto. Porque tem alguns professorizinhos de teologia, professorizinho que diz que é no original, que eles lê esse texto aqui, só que eles não revela todo o contexto. Vocês estão entendendo? Já vi muitos usar esse texto aqui, mas não revela todo o contexto. Exatamente. Vamos lá, confira aqui. Ó. Olha só. Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Oh, glória! Oh, glória! É forte, hein? É forte, é forte. Então veja aqui, amado, veja aqui. Veja que a obra ela foi muito importante. Porque a fé ela se consumou por causa das obras. Porque quando Deus pediu para Abraão oferecer seu filho, veja bem, tá aqui, ó, tá aqui. Quando Deus mandou Abraão oferecer seu filho, antes de Abraão oferecer seu filho, Abraão ele botou na mente: se eu oferecer meu filho, eu vou mandar Deus ressuscitar meu filho. Eu vou fazer isso e vou mandar Deus ressuscitar meu filho. Tá aqui, viu? Então Abraão, ele teve fé, ele gerou a fé, acreditando, crendo que Deus iria ressuscitar seu filho. Então Abraão foi para obedecer ao mandamento do Senhor. Então a fé e obra, elas se juntaram e nunca se separam. Como é incrível isso aqui. Então você veja aqui, ó. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Oh glória, oh glória. Está vendo aqui, irmão? Como é importante vocês lerem a Bíblia Sagrada, examinai as Escrituras, né? Então aqueles que dizem, né, a salvação é só pela fé, errais por não conhecer, né, as Escrituras. Então a fé é junta com a obra, né, e nunca se separa, tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Vamos continuar o texto aqui, ok? Vão prestando atenção aí, olha só. E se cumpriu as escrituras, né? O qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, né, para a justiça. Olha, foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obra, e não por fé somente. O irmão, que incrível. Esse texto aqui é muito incrível, tá certo? Observe bem, tá? Observe bem, para você não pensar que a salvação é só por obra. Presta atenção, tá? Então, os armenianos, eu não cheguei muito a estudar, a pesquisar sobre os armenianos. Eu não sei se exatamente os armenianos, ele crê que a salvação é só por obra. Se eles creem que a salvação é só por obra, eles estão totalmente errados, ok? Se os armenianos dizem que a salvação é por obra, é só por obra, eles estão errados, ok? Tanto os calvinistas como os armenianos
Porque os calvinistas, a salvação é só pela fé. Todos os dois estão errados. Eu vou ler mais uma vez aqui. Presta atenção. Né? Foi chamado amigo de Deus, verificai que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. Olha que incrível, glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia está dizendo que uma pessoa ela é justificada por obra, não somente por fé. Entenderam? Então a fé e obra elas andam juntas. Então ninguém será justificado somente por fé, não será justificado. Ninguém será justificado somente por obra, não. Tem que ser pelos dois. Obra e fé. Ponto final. Tá bom? Vamos aqui acompanhar aqui. Então, irmãos, olha só, é muito incrível vocês conhecer a verdade. Olha só aqui, veja bem. Olha só o que diz aqui no versículo, já está ruim de enxergar aqui, aí vem. De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe quando, né, quando acolheu os emissários, né, emissários e as fez partir por o outro caminho, tá? Então Raabe ela foi justificada, né, pelas suas obras ali, porque ela praticou a obra. Ela escondeu aqueles soldados de Deus, né? Escondeu, fez passar por outro lado os soldados de Deus. Ela praticou, né, ali a obra, né, e a fé em Deus, né? Ela temeu ao Deus de Israel. Veja só aqui, veja só, irmão, para a gente terminar aqui. Para a gente terminar, olha. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Né? E esse texto aqui é incrível. Irmão. Esse texto aqui, né, é incrível. Então, vamos meditar. Então, o nosso corpo sem o espírito, né, sem o espírito é morto. Só fica só o corpo morto ali, sem o espírito. Bem assim é a fé. A fé sem as obras é morta. É uma fé morta, ok? Então, como o nosso espírito, né? Como o nosso espírito não pode separar do nosso corpo, porque se separar, nós morremos, né? Bem assim é a fé. A obra e a fé não se pode se separar nunca. Então, irmãos, está aqui para vocês a verdade do verdadeiro evangelho. Então, os calvinistas são uma seita que perverte o evangelho de Tiago, o verdadeiro evangelho da Bíblia Sagrada do nosso Deus. Tanto os calvinistas como outras pessoas, né? Então, relembrando, a fé por si só não vai salvar ninguém. A fé tem que ser acompanhada com obra. E ponto final. Né? Então, está aqui, irmão, para vocês e acompanhem sempre. Nós vamos ter os estudos bíblicos revelando para vocês os mistérios que está ali na Bíblia, que muitos não revelam para vocês, tá bom? Então, os próprios professores de teologias, né? Alguns, esses professorzinhos que diz, leia no original. Não, aqui no original, porque não existe original. É tanto que eles são cegos que eles não percebem, né, que não existe a Bíblia original. Aí ele quer ficar mentindo para as pessoas. Vocês estão entendendo? Exatamente. Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e acompanhe no meu canal. Nós vamos ter estudo bíblico tremendo
revelando os mistérios da Bíblia Sagrada para vocês, tá bom? Então, nunca esqueça, não deixe as obras, não deixe a fé e obra nunca se separar, tá bom? Porque fé sem obra é morta. E obra sem fé também é morta. Junte as duas e persevere até o fim, obra e fé até o fim, para você alcançar a sua salvação eterna, ok? Persevere até o fim, ok? Então, nós que aceitamos Jesus, aceitamos Cristo, nós já entramos, já fazemos parte, tá certo? Compreenda. Nós que aceitamos Jesus, nós já fazemos parte da salvação. Então, nós temos que cuidar da nossa salvação até o fim, para que o diabo não tome. Pois é. Eu vou mostrar na Bíblia isso aí, ok? Então, não acredite nesses hereges calvinistas. Salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso aí, ok? Então, eu vou provar muito versículo bíblico tremendo que eu ainda não mostrei para você, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais.